Há um tipo de silêncio que grita, um afastamento que não é ausência, mas um movimento ritual do inconsciente. Você sente quando ele se vai, como se um campo vibracional se partisse ao meio, e, no entanto, ele retorna, mais intenso, mais presente, mais confuso, como se houvesse algo em você que o puxasse de volta, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas por que esse ciclo se repete? Por que ele vai e volta como se tivesse redescoberto algo sagrado? Talvez o que você esteja vivendo não seja apenas um jogo emocional, mas a manifestação de forças mais profundas. Os complexos, os arquétipos em colisão, o espelho da alma refletindo partes que ele ainda não compreende em si mesmo. Ele não está apenas indo embora de você. Ele está tentando escapar da própria sombra. E, paradoxalmente, é a sua energia, a sua presença desperta, que o chama de volta para o ponto onde a transformação é inevitável. Você sente, não sente? Que há algo além do óbvio. Que esse vai e volta não é só sobre desejo, mas sobre medo. Medo do vínculo sutil. Medo do amor consciente. Medo de ser visto com tamanha nitidez que nem ele saberia o que fazer com tanta verdade. E ainda assim, ele volta. Volta porque existe uma força que o atrai. Algo que ele não consegue nomear, mas que o faz retornar ao seu campo, como se ali existisse um portal vibracional impossível de ignorar. Talvez, neste exato momento, o universo esteja colocando você diante de um espelho. Não para entender ele, mas para se reconhecer na dança entre o apego e a entrega. Porque quando você muda a sua frequência, algo muda nele também. E não, isso não é mágica, é sincronicidade. É neurociência do afeto, é campo morfogenético, é a alquimia entre ânima e ânimos em sua forma mais pura. Não foi por acaso que você encontrou esse vídeo agora. O que está prestes a ser revelado não é sobre estratégias para fazer ele voltar, mas sobre os 5 sinais ocultos que explicam por que esse movimento acontece. E o que isso diz sobre o seu poder de despertar consciências. Prepare-se. Quando a verdade emerge, nada permanece como antes. Sinal 1. O eco da ausência. Ele se afasta. No instante em que algumas portas se fecham, o eco da sua presença permanece viva no campo invisível. Você sente no silêncio o espaço que ele deixou como uma cavidade no ar, e esse vazio pulsa com uma atração própria. Jung diria que esse afastamento é uma manifestação do complexo que clama por autonomia, uma necessidade de recolhimento para recompor a psique. Você percebe que muitas vezes não é só ausência, é recalibração interior. Quando ele se distancia, seu inconsciente oscila entre a saudade e o medo, a saudade dele e o medo profundo de que ele não retorne. Nesse limiar ambíguo, nasce um tensionamento interior. A mulher que você é quer amá-lo, mas também teme ser ferida. Essa dança entre desejo e recuo revela um campo de contradição, onde o ego masculino dele toca sua ânima mais delicada. Você percebe sinais súbitos. Ele some por dias, mas permanece em seus sonhos. Ele cessa contato, mas ressurge em lembranças intensas. É como se ele tateasse a profundidade do seu ser pela fresta da ausência. Jung falaria de sincronicidade. Os momentos em que você mais pensa nele, ele aparece. Isso não é coincidência. É o reflexo de um campo vibracional que convoca. Mas o que isso te revela? Que ele pode estar em busca de si mesmo antes de te encontrar. Que talvez ele precise atravessar sua própria noite escura para conseguir permanecer contigo de forma íntegra. E ao se afastar, ele testa. Será que você continua inteira, mesmo sem sua presença? E há algo que mais importa. Se você recuar de medo, ele vai perceber uma insegurança que o empurrará para mais longe. Mas se você permanecer em sua essência, firme no seu núcleo, você se tornará um polo magnético, e ele irresistivelmente atraído pelo seu campo de presença. É nesse exato ponto que o primeiro sinal lança seu convite.
despertar sua solidez interna antes de tentar dialogar com ele. Sinal 2. A intensidade da sombra. Quando ele retorna com mais intensidade, muitas vezes carrega consigo partes não curadas, a sombra que ele não ousa integrar. Essa intensidade não é força amorosa pura, é luz e sombra entrelaçadas, energia crua que exige confronto. Jung nos alerta que a sombra resiste à luz consciente. Ao retornar mais intenso, ele pode estar projetando em você aquilo que não reconhece em si mesmo. Você sente essa intensidade como urgência, como se algo houvesse sido acordado. Ele se entrega, mas também pressiona. Ele pulsa no limite entre encantamento e tensão emocional. Você, ao acolher essa intensidade, se vê num espelho. O que ele desperta em você? Que sombra relanceia em seu interior? Esse momento exige coragem para permanecer consciente. Esse sinal mostra, ele retorna com força porque algo foi ativado, ou em seu campo ou no dele. Parte de você sente que está sendo avaliada, testada, seduzida para provar que merece esse retorno. Mas não é prova que ele exige. Ele exige encontro com as sombras, processo de individuação, onde ambos são convidados a emergir mais inteiros. Se você ceder à euforia momentânea, poderá se perder nas expectativas dele. Mas se você se sustentar em si mesma, permitindo que a intensidade se desdobre em diálogo interno, você abre espaço para um encontro mais profundo, onde a luz e a sombra dialogam, sem atropelos ou fusões tóxicas. Esse segundo sinal, portanto, é um chamado seco e gentil. Reconhecer a sombra ativada em você e nele, sem fugir, sem suprimir. É atravessar essa intensidade com consciência, mantendo a integridade do seu campo interior e convidando-o a fazer o mesmo. Sinal 3. Oscilação entre certeza e dúvida. Ele some, ele volta. Ele sorri, ele silencia. Ele intensifica, ele resfria. Essa oscilação é um padrão arquetípico, o entremédio entre Eros e Thanatos no vínculo relacional. Em cada vai e vem, ele testa. Será que você vai resistir ao medo e permanecer em sua essência? Você, nesse embate, oscila entre a certeza de que ele ama e a dúvida de que permanecerá. Nesse terreno liminar, você ouve vozes internas. Ele se entrega porque me ama, versus ele some porque vou sofrer de novo. Essas vozes são ecos de complexos anteriores, ressonâncias de feridas que pedem cura. Jung sugeriria que você observe essas vozes sem se identificar com elas, como observador da própria psique. Você nota que ele retorna com mensagens ambíguas, sussurros de desejo entre atos de silêncio, promessas que nunca são concluídas, entregas que vão e vêm. Essa ambivalência serve a um propósito simbólico: manter a busca viva. Ele não quer simples conforto. Ele quer seguir atraído. E para permanecer atraído, esse fluxo de certeza e dúvida o mantém cativo ao seu campo emocional. Mas você pode virar a maré. Ao acolher sua própria sombra, ao acolher seus próprios medos e dúvidas, você deixa de reagir ao ritmo dele. Você internaliza sua autoridade emocional, de modo que, diante da oscilação dele, você não mergulha nas dúvidas. Você permanece centrada. Esse terceiro sinal revela que o campo relacional é um espaço de tensão criativa. Ele precisa de ar para se mover, de incerteza para se resgatar na busca, de presença para se reconhecer. E você, mulher consciente, pode observar essa oscilação como peça de um jogo simbólico e não como sentença definitiva. Sinal 4. O espelho invertido. Quando ele retorna com mais intensidade, muitas vezes espelha uma parte de você que você ainda rejeita. Ele te devolve atitudes, emoções e expectativas suas projetadas, não como acusação, mas como convite para a cura. Jung diria que ele é seu ânimos ativo, espelhando sua própria sombra oculta.
Ao observar suas reações emocionais, você verá o que ele devolve: medo, insegurança, exigência, ansiedade. Tudo isso, muitas vezes, já vive em você. Você percebe que ele se irrita em momentos que fazem sentido. Quando você exige clareza, quando você monta limites, quando você resiste a voltar exatamente ao que era antes. Ele reflete seu próprio interdito interior. O que você não permitia em si mesma, ele expressa como demanda externa. Esse espelho invertido é talvez o sinal mais poderoso. Ele é a projeção do que você precisa integrar. Quando você se depara com esse espelho, pode sentir culpa ou raiva. A voz interna costuma querer te convencer de que ele está errado. Mas Jung ensinaria que recusar esse espelho é recusar a integração da psique. Você pode acolher, perceber o que ele devolve e silenciosamente trabalhar sua própria transformação. Esse momento exige coragem. Coragem de olhar para suas feridas refletidas nele. Coragem de não reagir com acusação, mas com auto-introjeção consciente. Ao fazer isso, você deixa de ser vítima da projeção e passa a ser artífice da cura. Esse quarto sinal revela que o real confronto não está entre vocês, está dentro de você. E ao abraçar esse processo, você inicia a verdadeira alquimia entre ânima e ânimos, onde ambos podem se tocar em consciência sem fantasmas ou manipulações. Sinal 5. Teste da permanência consciente. O quinto sinal é o mais profundo e o mais delicado. Ele retorna para testar se você permanecerá consciente. Essa volta intensa não é chamada para complacência, é convite para uma permanência com maturidade emocional. Ele quer ver se você resiste às exigências, aos jogos e às investidas, mantendo sua integridade interior. Você percebe que os momentos mais decisivos são silenciosos. Ele fica sem alarde. Ele presença acompanhado de olhar, mas sem exigir. Esse gesto discreto é símbolo de que o encontro pode ser profundo, não superficial. Ele quer constatar se você reagirá ou se irá se posicionar em seu centro. Nesse teste, as armadilhas são sutis: ceder ao ciúme, ao controle, à ansiedade. Ele observa: será que você voltará ao velho padrão? Será que você pedirá garantias? Ou será que você manterá serena no seu núcleo, mesmo sem certezas manifestas? Ele busca, silenciosamente, presença consciente, não contrato emocional. Se você suportar esse teste com firmeza gentil, ele se surpreenderá com sua estabilidade. E nessa surpresa, ele pode mergulhar de verdade na entrega consciente. Você deixa de ser o prêmio para ser companheira de jornada. Ele não volta para reconstruir o que era. Ele volta para cocriar algo que não existia antes. Esse quinto sinal encerra o ciclo do desenvolvimento. Ele retorna para ver se você é maior do que as circunstâncias, se você ama no nível da alma e não no nível da necessidade. E se você escolher permanecer inteira, essa volta intensa se tornará o portal de um novo capítulo, não de jogo emocional, mas de evolução compartilhada. Quando ele se afasta e retorna com mais força, não é apenas sobre idas e vindas, é sobre o movimento arquetípico da alma em busca de integração. É o ego masculino, em sua travessia solitária, tentando decifrar os mistérios que sua presença feminina evoca. Você não está sendo testada como mulher, está sendo chamada como alma. Cada ausência dele é um portal. Cada volta, uma resposta energética à frequência que você sustenta. E no fundo, não é sobre ele. É sobre o que desperta em você quando ele parte, e o que você se torna quando ele retorna. Perceba, os 5 sinais não são mapas para decifrá-lo, mas espelhos para reconhecer sua própria jornada de individuação. Você está deixando de viver relações como enredos de abandono e entrando no território sagrado do autoconhecimento relacional.
Jung nos lembraria que todo relacionamento é um processo simbólico, onde o outro nos toca, não como salvador ou ameaça, mas como reflexo do que em nós ainda pulsa por integração. Ele vai e volta porque ainda há algo em você que não se fixou. E é nessa instabilidade que mora a chave da cura. Você agora compreende. Não se trata de controlar o movimento dele, mas de entender o que cada afastamento revela em sua própria psique. Você é o campo. Você é a frequência que mantém ou dissipa. E quando você escolhe permanecer em sua inteireza, mesmo diante da ausência, você se torna um ímã de retorno. Não pelo esforço, mas pela vibração. Ele sente, ele reconhece, ele responde ao que você emana, não ao que você diz. A atração verdadeira nasce da presença que guia, não da demanda que aprisiona. Essa é a alquimia final. Permitir que ele vá, sem medo. Recebê-lo de volta, sem carência. E, acima de tudo, não se perder no caminho entre os dois. Porque a mulher que você está se tornando é rara, é magnética, é sagrada. E quando você se ancora na consciência, nenhum retorno te desestrutura. Pelo contrário, ele apenas confirma aquilo que você já sabia. O amor que você quer começa na vibração que você sustenta. Então, eu te deixo com uma pergunta que talvez mude a forma como você enxerga todos os seus reencontros daqui para frente. E se ele não estivesse voltando por você, mas pela versão de si mesmo que só existe ao seu lado? Se essa mensagem tocou algo em sua alma, curta este vídeo. Deixe nos comentários o que mais ressoou com você. Compartilhe com outras mulheres que estão despertando. E se inscreva no canal para continuar trilhando esse caminho de consciência, amor e presença. Aqui, cada vídeo é um espelho. Cada palavra, um chamado. E você nunca mais vai ouvir o silêncio da mesma forma.